Então, sou farmacêutico bioquímico, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz ênfase em análises clínicas, então depois mestrado, doutorado em ciências farmacêuticas e a partir de 2015 iniciei pós-doutorado em ciências farmacêuticas junto ao laboratório de toxicologia da Faculdade de Farmácia da URGS, sob a supervisão da professora doutora Renata Limberger, e o projeto desenvolvido no pós-doutorado em toxicologia forense, um projeto vinculado à Polícia Federal, especificamente ao perito criminal federal Rafael Ortiz. Então esse projeto tinha como objetivo fazer uma avaliação do perfil de apreensões das drogas sintéticas realizadas pelo Departamento da Polícia Federal aqui do Rio Grande do Sul. Então, a partir daí, nós fizemos um levantamento de quais eram as principais drogas sintéticas que vinham sendo apreendidas, e nos chamou a atenção especificamente o N-Bomb, que é também conhecido como Pandora, ou N-Bomb ou Bomb, ou filme holandês. É uma droga que vinha sendo vinha sendo apreendida com números mais consideráveis a partir de 2013. Então optou-se, junto ao perito Dr. Rafael Ortiz e a professora Renata Limberger, por focar nessa droga sintética. Essa é uma pergunta bem difícil de responder, qual ou quais, quantas, por quê? Primeiro porque muitas drogas são denominadas sintéticas, tá? Pelo fato de que elas foram modificadas, tá? Qual a denominação para droga sintética, ou substâncias sintéticas, ou designer drugs, ou drogas de desenho, ou club drugs, ou new psychoactive substance, que é a denominação mais atual, especialmente em níveis internacionais. Então são substâncias psicoativas que mimetizam os efeitos de drogas ilícitas e são produzidas através da introdução de ligeiras modificações na estrutura química de substâncias controladas, produzindo ações no sistema nervoso central, que são capazes de causar dependência. Tá? Então, e o número dessas substâncias comunicados pelos Estados membros da UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas de Controle de Drogas e Crime, eles fizeram uma pesquisa, agora em 2013, que foi publicada em 2013, eles mostraram que o número de substâncias subiu de 166 no final de 2009 para 251 em meados de 2012, um aumento de mais de 50%. Tá? O que mais que a gente pode sinalizar? Nessa pesquisa eles verificaram que o número das novas substâncias que foram apreendidas e encontradas excedeu o número total de substâncias sob controle internacional. Ou seja, as novas substâncias passaram a ser em número maior do que as que já existiam. Uma droga sintética sabidamente conhecida, que é o MDA, tá? Que é 3,4 metileno dioxianfetamina, ou seja, um derivado da anfetamina, e nós temos, por exemplo, 11 radicais acoplados a essa molécula. Então, para cada um desses radicais pode-se fazer alterações, tá? Que são as chamadas ligeiras modificações na estrutura química da substância controlada, que no caso é o MDA, nesse caso aqui. Então, para cada radical nós temos 2, 3 ou 4 possibilidades de substituições. Então, por isso, a cada ano vão surgindo novas moléculas, novas modificações. Por quê? Porque os traficantes têm esse conhecimento
da estrutura química das moléculas, vão fazendo essas modificações para burlar a legislação, ou seja, para escapar da legislação. Como assim escapar? Então, a Polícia Federal faz uma apreensões dos traficantes, vão fazer a dosagem para identificar essas substâncias como substâncias proscritas, que estão na portaria 344 de 98 da Anvisa, e fazem a identificação, não acham as moléculas, as substâncias que estão na lista, então não pode ser enquadrado como um crime. Então, por isso que os traficantes vão fazendo essas novas substituições para burlar a lei. Naquela ideia da substituição dos radicais, nós temos esse radical X aqui, ele pode ser substituído então por um iodo, então ele é denominado 25I-N-bom, por um átomo de cloro, ele vai ser denominado 25C-N-bom, por um átomo de bromo, 25B-N-bom, por uma metila, ele vai ser denominado 25D-N-bom, e quando é o hidrogênio simples é o 25H-N-bom. Aí o nome dele é 2,2,3-dimetoxifenil N3,4,5-trimetoxibenziletanamina. Só para sinalizar como é recente essa questão do N-bom, apenas em fevereiro de 2014 que o N-bom e seus sais isômeros entraram na lista de substâncias proscritas da Anvisa, correto? Então, somente a partir de fevereiro de 2014 que traficantes que foram pegos com essas substâncias que puderam ser enquadrados, né, como criminosos. Então, para ver como é recente, tá? É importante salientar que essas substâncias, né, então são produzidas em laboratórios clandestinos, ou seja, é muito difícil para qualquer cientista ou qualquer pesquisador dizer, essa substância aqui é um LSD, esse selo aqui é um N-bom. Então, como que isso pode ser identificado? Somente através da perícia, ou seja, a Polícia Federal faz a apreensão, ou a Polícia Civil, o DENARC, enfim, faz a apreensão e através dos laudos da perícia, né, com as metodologias adequadas, que se tem identificação. Então, nós só sabemos qual a composição da substância apreendida no momento posterior à utilização pelo usuário ou, enfim, pela apreensão da Polícia Federal. Pelo fato dessas substâncias serem feitas em laboratórios clandestinos, não se tem nenhum controle de qualidade. Então, nós nunca vamos saber, nós, enfim, o usuário, nunca vai saber qual é a substância que ele vai ingerir, qual a dose, né, qual a concentração. Então, não se tem nenhum controle. Então, realmente, assume-se um risco imenso. Tá? Nesse caso do N-bom, o que acontece? O usuário, normalmente em festas no mundo das músicas eletrônicas, ele compra, né, através do traficante, ou enfim, quem seja, a substância como se fosse provavelmente um LSD. E às vezes, alguns traficantes, inclusive, dizem que o LSD é do bom, é mais forte. Né? Por que isso? Porque provavelmente, além do LSD, se é que tem o LSD, ele tem outras substâncias, entre elas o N-bom. E aí assume-se um risco bem maior. Por quê? Porque o N-bom, sabidamente, né, pelas nossas pesquisas, nós temos visto que ele é muito mais potente do que o LSD normal. E isso tem sido relatado nas notícias, né, de intoxicações, inclusive mortes e, às vezes, por questões de overdose. Então, comparando o LSD com o N-bom, nós notamos, né, pelas evidências da literatura e também da imprensa, propriamente dita, que o N-bom é sim mais forte, mais tóxico do que o LSD. Não se tem como comparar
tantas vezes mais comparar o NBOMe com o LSD. Por quê? Porque nós não temos a concentração, não sabemos como foi feito, quais são os métodos, enfim. Então, assim, partindo assim de uma linha mais relacionada ao NBOMe, né, indo para os questionamentos de vocês. Então, como podem ser ingeridas? Então, principalmente, tá, essas drogas sintéticas, elas são normalmente ingeridas via oral, tá, ou sublingual, como queira. Então, normalmente são apreensões em forma de selos, ou blotters, ou pontos ou micropontos, como queiram chamar. Então, o usuário administra embaixo da língua para fazer uma absorção rápida da droga. Mas também, né, relatos da literatura mostram que existe administração por via intravenosa, nasal, vaginal, retal e também fumado. Nós temos um caso que foi divulgado na imprensa de um estudante de Caxias, que eles compraram um NBOMe em pó e aspiraram como se fosse cocaína e tiveram convulsões imediatamente à utilização. Então, a via da administração vai depender muito no tempo de ação e também nos seus efeitos, né? Uma via que atinge os seus efeitos mais rapidamente, como a fumada e a aspirada, ela vai ser muito mais tóxica em um tempo muito menor. São imagens de selos apreendidos pela Polícia Federal, tá? Esse indivíduo aqui é o Hoffman, que foi o denominado pai do LSD, tá? Então tu vê que a capacidade dos traficantes é tão elevada que eles conseguem imprimir o pai do LSD. Então, além de uma capacidade técnica que eles têm, né, mostra que eles têm também o conhecimento histórico sobre as drogas sintéticas. Esse é a bicicleta que eles chamam, né? Bicicleta, o avatar, aí mais um close na bicicleta, e aí cada microponto ou microselo é uma dose, né? E aí, então assim, por exemplo, a dose que está aqui, impregnada aqui, pode ser a dose diferente daqui, então não existe um padrão. Daqui a pouco tu ingere uma dose 10 vezes maior do que deveria ser, e aí tu tem 10 vezes mais risco de morte, entendeu? Esse é o gato Félix, moranguinho, enfim, tem uma série deixa eu mostrar o Hoffman, que é o pai do LSD, e aqui atrás desse do Hoffman tem a fórmula do ácido lisérgico, que é o LSD. A principal forma de apresentação, né, das drogas sintéticas apreendidas pela Polícia Federal. Um caso famoso que foi o estudante da USP, que na verdade não era estudante da USP, mas teve uma festa na USP, então ele morreu afogado após a utilização da NBOMe. E aí, com o laudo da perícia, mostrou que a substância ingerida era NBOMe. Normalmente não se sabe, né, quais as concentrações e, enfim, qual é a substância que está sendo ingerida. Ela vai depender muito, mas os relatos da literatura nos mostram que os principais danos no organismo então, são entorpecimento sublingual, né, por a substância ter normalmente anestésicos misturados aos selos, então há esse entorpecimento sublingual. É muito relatado aquela estimulação body high, que é a supersensibilização das sensações. Então o indivíduo está numa festa, está o som alto, né, a trepidação gera uma sensação diferente, enfim, alucinações e ansiedade. Em relação aos efeitos prolongados, os efeitos do futuro, normalmente os efeitos são a curto, médio prazo. Por quê? Porque o grande risco do consumo dessas drogas
está relacionado aos seus efeitos tóxicos agudos. Né? Então, quais são os principais relatos de toxicidade? Taquicardia, né? Aceleração do coração, hipertensão arterial, né? Dá uma crise de hipertensão após a utilização dessas drogas, confusão, agitação, agressividade, alucinações visuais e auditivas, né? Que eu já comentei, convulsões, que foi o caso do episódio em Caxias, né? Que o indivíduo imediatamente, 1-2 minutos após, né, o consumo do N-Bomb em pó, convulsionou e foi parar no hospital, ficou em coma por 1 mês. Tá? Hipertermia, que também já é um efeito clássico, né, dos estimulantes e psicoestimulantes. Enfim, são os principais sintomas relacionados à utilização das drogas sintéticas. Normalmente nesse caso, tomando como exemplo então o N-Bomb, né? O indivíduo comprou um selo, né, que é a principal forma de apresentação da droga sintética. Então ele administra o selo embaixo da língua, logo existe uma absorção da droga, tá? Então a droga é absorvida, passa para a corrente sanguínea, atinge o cérebro, então vai agir no córtex, no hipocampo, no sistema límbico, enfim, no centro das emoções. Ocorrem todos aqueles efeitos no organismo, né, que nós já conversamos, formigamento do corpo, alucinação visual, auditiva, então perda do senso do tempo, do espaço, pânico, taquicardia, né, convulsões e também hipertermia. E o efeito disso, né, então são os efeitos tóxicos, que que é o principal perigo da administração dessas drogas. Então vai levar ao risco de overdose e também uma possibilidade de morte, que no caso do N-Bomb nós temos visto isso sendo relatado na literatura e também em divulgações da imprensa. Tá? Retomando então a questão, que nunca vai se saber o que se está ingerindo, tá? Nem qual a concentração do que se está ingerindo. Por quê? Porque essas drogas são produzidas em laboratórios clandestinos em que não se tem controle de qualidade. Então, ao se comprar uma droga sintética, um selo, então você está sim assumindo o risco de morte. Então isso é muito importante ficar bem esclarecido. Ah, mas eu sempre comprei um selo do fulaninho lá e é bom, nunca dá problema. Ninguém pode garantir a qualidade, a procedência dessa droga. Então atentem para isso, não utilizem essas drogas sintéticas.